mas um assunto que diga respeito a isso. E o texto mais indicado é o do nosso querido amigo Paulo, quando ele escreveu A Minha Família, no capítulo 12. Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1, somente o 1 e o 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este sistema mundano, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mente, algumas versões falam assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, renovação de mente seria um título para quem gosta de título de mensagem. Nós temos visto muita gente falando mal de corinhos que ficam repetindo, né? E até mesmo algumas mensagens, alguns mantras em algumas igrejas, e que isso vai fazendo uma lavagem cerebral no pobre coitado do ouvinte. Eu não gosto disso, mas também acho que é pouco para o evangelho que nos é apresentado na lavra dos evangelistas, dos apóstolos, porque aqui não fala a respeito de lavagem cerebral, é muito mais que isso, é mudança de cérebro. E é o apóstolo Paulo que diz, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, e eu agora não tenho mais atuação com a minha mente, mas eu tenho a mente de... Olha, ele trocou a mente dele, ele recebeu a mente de Cristo, ele está preocupado agora com as coisas do reino. Quantos aqui estão preocupados com as coisas do reino? Muitos estão preocupados em pagar a conta no final do mês, quitar o carro, liquidar a hipoteca da Caixa Econômica, do banco que financiou o imóvel, preocupados em ficar livre das dívidas, tirar o nome do SPC. Uns querem casar, outros querem recasar, outros querem casar de novo, né? Tudo bem, cada um tem o seu plano, o seu projeto, mas espera aí, nós estamos sabendo o que estamos fazendo aqui? Esse texto é um texto muito emblemático, de mais conhecido de todos, mas neófito conhece esse texto que já foi falado e ele ouviu em algum lugar. Mas eu quero dizer para vocês, queridos irmãos e irmãs, quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos ter aqui algumas experiências, porque três coisas podem acontecer. A primeira coisa é você ler a Bíblia, ou ouvi-la, que hoje temos essa facilidade, e não entender nada. O segundo problema, um pouco pior do que esse, é você ler a Bíblia e entender tudo errado. E nos sobra então o que se espera, que é, ao lermos as Sagradas Escrituras, nós sejamos instruídos pelo Espírito Santo de Deus. A doutora Muniz está falando sobre esse assunto, quando fala sobre a Trindade, e nós termos de Deus um entendimento, e aprendermos o que é bom para nós, o que é agradável para nós, o que é perfeito para nós, o que encaixa certinho conosco. É o Espírito Santo que faz isso, não é sabedoria humana, é o Espírito Santo que nos leva. Porque muita gente lê a Bíblia só para discutir, muita gente lê a Bíblia só para dizer que sabe, muita gente lê a Bíblia para defender os seus pensamentos e as suas ideias em faculdades, institutos, seminários, contra o reino. Mas o texto vertente nos mostra, e nós aprendemos com ele algumas coisas relevantes. Nosso corpo é importante, precisamos cuidar dele. Você tem cuidado do seu corpo? Ah, mas a Bíblia diz que o exercício físico para pouco se aproveita. Mas o nosso corpo, querido, ele contém o nosso espírito, que é eterno, e junto com o espírito, a alma. Então o corpo é importante, temos que valorizar, porque a Bíblia diz inclusive que você que entregou a sua vida para Deus, que o seu corpo não lhe pertence mais, mas ele agora é um templo, e ele pertence ao Senhor, e o Senhor se faz presente pelo Espírito Santo dele, que junto com o nosso, cumpre os propósitos divinos do reino.
mistério. Gênesis capítulo 2, verso 7. Eu não sei quantos gostam de anotar, gostam de ler, coisa assim, mas se você tiver oportunidade, eu fiz aqui para facilitar, por causa do tempo. Gênesis 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Isso se chama corpo. E soprou Deus em suas narinas o fôlego de vida. Entenda-se aqui espírito, pneuma, espírito com E minúsculo, o nosso espírito. Nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. Essa é a velha história da tricotomia. É assim que funciona. Queridos, a nossa existência, diz a palavra, ela é decorrente do fôlego de vida. E é uma prova que o nosso Deus veio pessoalmente à terra para fazer este boneco ter vida. E ele sopra com a sua boca. E ele é o pai dos espíritos. Então ele coloca o espírito neste boneco. E a alma faz a ligação desse espírito no corpo. E aonde liga esse espírito com esta alma no nosso corpo? Alguém sabe? Complicado, né? Eu vou dizer a priori que é no coração. Aí todo mundo vai... Não é esse. Eu estou falando de coração bíblico. Acredito eu, ele fica no centro do nosso cérebro, possivelmente em cima da coluna vertebral, aqui por dentro, entre as orelhas, atrás dos olhos. Só para você ter uma ideia, porque realmente é uma coisa muito complicada de se entender. Por isso que nós somos salvos pela fé. E quando eu vejo a Bíblia nos falar que soprou o Espírito e o homem se tornou o quê? Alma vivente. Não é privilégio só dos seres humanos ter alma, porque os animais também têm, e tem de uma maneira diminuta, um espírito bem inferior, bem menor, porque nós fomos feitos um pouco menores do que os anjos. Os animais também foram feitos um pouco menores do que os homens, bem menores. Não vou nem entrar no mérito se eles vão ter uma outra chance de entrar num outro corpo, em outro lugar. Isso não é o assunto. Mas é importante que esse espírito, ele é conectado no corpo humano pela alma. Por isso, quando você vai à igreja, ninguém fala, você precisa entregar o seu espírito para Deus. Você já ouviu alguém te chamar para isso? Um apelo nesse sentido? Nem nas reuniões espíritas. Deus é o dono dos espíritos, todos eles. Mas eles falam que você precisa entregar o quê? A alma. E aqui, rapidamente, nós vamos resolver um problema de alguns milênios. O que é alma, querido? Alô? Câmbio. Peraí. Eu descobri na minha peregrinação terrena e eclesiástica que a alma é a coisa mais importante na vida do ser humano. Os animais estão clamando, como quem tem dores de parto, esperando essa confusão acabar. Mas nós estamos aqui pela razão de ser, da vontade do nosso Deus. E a alma é a coisa mais importante da nossa existência, da sua vida, da vida de cada um aqui. O que é alma? Quando alguém chega para você no Rio de Janeiro, eu digo Rio de Janeiro, por exemplo, porque eu sou carioca, passa aí a carteira, o que você faz? Aí a carteira. Passa aí o celular. Aí o celular. Você já imaginou, você fala, passa aí tua alma? Se ele fala, passa a alma, o que você vai fazer? Ah, mas quando o pastor você quer entregar a sua alma para Jesus, o que você fala? Eu quero. Quer o quê? Entregar a minha alma. O que é alma? Não sei. Você está entregando algo que você não sabe o que é. Meu Deus, quando veio a minha palavra do Senhor, e depois de 4 décadas estudando a palavra, o Senhor me mostrou em algo que eu nem acreditava, que tinha vozinha que falava com a gente, o que era a alma, pelo menos me explicou. Eu fui muito grato a Deus, e a minha vida mudou a partir de 4 décadas estudando a palavra de Deus. E Ele falou para mim, eu vou falar para vocês em avant-première. O livro será lançado agora, no mês que vem. Alma é um plug. A alma pluga no coração.
Alô? Você sabe o que é isso? Por que você tem que guardar e preservar e entregar a sua alma para Deus, para Jesus, para o reino? Porque o seu espírito, quando sair do seu corpo, e alguns chamam isso aí num outro lugar, de desencarnar, sai da carne, nenhum problema. Quando esse espírito sai da carne, ele precisa sair com a alma, irmãos. Porque se não sair com a alma, vai para onde? Não vai para o paraíso. Vai para o ar. Alguém dizia purgatório. Não, vai descer. Porque o espírito sem alma não tem utilidade para o reino de Deus. Anotem, registrem e depois pensem sobre isso. Porque Deus precisa do seu espírito para no dia certo, no momento certo, já planejado, colocar esse espírito com alma, plugá-lo num corpo novo, glorificado, glória a Deus, lá em cima. Um corpo físico, um corpo concreto. Estavam conversando isso hoje lá em cima. Lá em cima, queridos, não é um mundo etéreo de Gasparzinho, de pessoas transparentes, vultos de energia. Não. A Bíblia nos diz que o nosso Deus está sentado no trono. E para sentar tem que ter alguma coisa, uma parte do corpo. A nossa Bíblia, Apocalipse, explica que são 24 tronos. E desses tronos que João sabia o que era um trono, e quando ele viu, ele disse o que era. Quando ele não sabia o que era, ele dizia parecido com, semelhante a. Ele disse que tinha 24 tronos. E quem estava sentado ali? 24 garotos? Jovens? Mancebos? Anciãos, coroas, devem ter milhões e milhões de anos, heróis, estão sentados lá e dizem, aí abriu uma porta, eles não sabiam lá na ilha de Pátimo o que era uma porta. Ele viu a porta abrir, tinha a porta lá, e viu mais um monte de coisa, ele pôde dizer o que era. Os mistérios vêm quando ele não sabe. O que é aquele troço ali? Ele não sabe. Olhos, até isso eu tive o privilégio de Deus me revelar. Olhos, eu pensei, o que olhos são esses? Você conhece o monitor? Aí o Senhor monitor? Sim. João não conhecia. Parecia olhos, porque o que ele estava vendo ali era o que estava vendo em outro lugar, que estava acontecendo em outros lugares, estava ali projetando. Ele não sabia o que era, eles são olhos. Então você é olho que está vendo alguma coisa acontecer em outro lugar. Bom, o reino é concreto, irmãos. O Senhor não se interessa em espírito sem alma, porque esse espírito não pode plugar num corpo que ele separa lá, glorificado para aqueles que acreditam na palavra e que efetivamente entendem os propósitos de Deus para os seres humanos. Por que o inimigo quer a sua alma também, dessa maldita concorrência? Porque ele quer que você seja como ele é. E uma das coisas que aconteceram quando ele desobedeceu, quando ele peitou o reino de Deus, ele não quis ser igual a Deus, isso aí não é verdade. Ele quis ser igual, poderíamos dizer, no contingente de exército, porque ele já tinha 1/3 do seu domínio, basta ler Ezequiel 28, e ele com esse domínio deixou 2/3 à disposição do reino. 1/3 ficaria com o Filho Jesus e 1/3 com Deus. Cada um teria 1/3. Essa é a máxima, única igualdade que ele poderia ter. Mas não é ser igual ao Criador, isso é absurdo. Nem o diabo pensaria um negócio desse, né? Mas a realidade é que quando ele entrou nesse esquema, foi aberto o devido processo legal lá em cima. Será que foi por isso que eu fiz direito? O que nós sabemos de direito aqui? É baseado na justiça divina de Deus. Não pode de Hammurabi, é lá atrás. Não, a justiça racional, até mesmo natural, é divina. Lá tem leis, querido. Leiam lá Êxodo 19, vocês vão ver que chegou lá uma nave, uma nuvem grandona, aterrissou no monte, para ninguém subir em cima. Não era nunca no vale, era sempre no monte, para que dali saísse alguém e entregasse para alguém o quê? O quê? Leis. Porque o povo seria organizado. Qualquer reino organizado precisa de leis. Senão vira bagunça, anarquia, confusão. Lá em cima tem leis. E não,
digo lá em cima, tão longe, no primeiro, segundo, terceiro céu. Em qualquer lugar do universo você vai encontrar isso. Porque se o sol fosse um pouquinho mais para lá, nós congelaríamos aqui na terra. Se o sol fosse um pouquinho mais para cá, nós morreríamos queimados. Tem uma lei que não deixa isso acontecer. Essa é a lei de Deus. Existe uma constituição celestial lá em cima. E o inimigo feriu cláusula pétrea quando ele bateu de frente com o Senhor Deus. E essa cláusula pétrea determina como punição a perda da alma. O inimigo não tem alma. Por isso que ele não sente as coisas, não se compadece, não tem pena, mata todo mundo, esquarteja, é até ignorante, porque não tem alma. E não há mais salvação para ele, porque ele não tem alma. E o que ele quer fazer? Ele quer que você, meu irmão, minha irmã, que você também seja igual a ele. Jesus falou: quero que vocês sejam um conosco, eu e meu Pai, igual, parecido com a gente, no meu estilo, porque o espírito de vocês é compatível com o pessoal lá de cima. Por isso nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E ele diz então: eu quero que vocês percam a alma, porque se vocês perderem a alma, vocês vão morrer, e vai sair o espírito e vai descer, não vai subir, e você vai engrossar o nosso império. Alguém quer engrossar o império de Satanás, o império das trevas? Não entregue a sua alma. O Márcio não. Não é? O Márcio não. Os espertos não querem, você é doido, né? Só uma pessoa fora do juízo. Então o que nós temos que fazer de antemão? Entregar a alma para... Ninguém é bobo aqui, o dono do olho da prata, o Deus de amor, o Deus maravilhoso, o reino dos céus, todo mundo quer isso, ninguém é bobo. O Senhor trabalha com isso lá no Antigo Testamento, trabalha no Novo Testamento. Eu entreguei a minha alma, você entregou a sua? Por isso que Paulo diz: eu sei a quem tenho crido. E Paulo entregou a vida dele para esse Deus, depois de questionar, discutir. Ele era um cara culto, foi criado aos pés de Gamaliel, e ele chega e fala: eu quero entregar minha vida para o Senhor, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero ir, inclusive, só não vou porque ainda tenho mais coisa para fazer, eu preferia ir. Alguns chegam até a dizer que ele era empresário. Eu sei que deve ter alguns empresários aqui, né? Que Paulo era empresário do ramo de funerário. E uso até um texto bíblico dizendo que ele falou que para mim o morrer é lucro. Isso é só para você não esquecer que Paulo não estava preocupado, né, com a vida dele, né? Então eu queria que você pensasse nisso, irmão. Porque eu estou cheio de ver irmãos que estão aqui na igreja porque não querem ir para o inferno. É pouco. Eu estou aqui porque eu vim de outro estado, meus pais ficaram lá, e eu não tenho amigo aqui, eu estou sozinho, sou carente. Carência não se resolve com isso, mas está aqui por um motivo errado. Você simplesmente se alistou, irmão e irmã. Esse exército aceita mulheres também, graças a Deus. No exército de Deus. Não entrou no coral dos anjos. Pode até ter isso. Assim como o casamento também tem orgasmo. Mas não é só isso. Tem muito mais coisa, e coisa que dá trabalho, coisa que traz sofrimento, traz dor. Você sabia disso? Aceita Jesus? Aceita. Você sabe o que você está fazendo? Não. Porque aqui não tem perseguição, irmãos. Porque ser crente aqui ainda é cartão de visita, está ficando difícil, né? Tem alguns caras que estão realmente denegrindo o esquema, cumprindo a profecia. Tudo que já foi vaticinado está sendo cumprido na pessoa de alguns líderes visíveis que estão deteriorando o evangelho. Mas ainda você é crente, então não mente, não rouba, não mente, não rouba, é gente boa, né? É crente. Será? Ele não adultera. O crente não faz isso não. Garotada não fornica, de jeito nenhum. O crente será? E aí eu vejo: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é para ensinar um marmanjão. O marmanjão tem dificuldade. Chega para alguém de 60 anos, e eu e a minha esposa já somos sexagenários, e fala: vocês precisam mudar esse jeito de andar, esse jeito de falar. Está difícil, irmão. Tá difícil. Isso é para fazer com criança. Ensina a criança no caminho que deve andar. Primeiros 7 anos.
Eu vi aqui as crianças, falei, glória a Deus, eu queria ter uma igreja que pudesse dar ênfase, assim, 90% da atenção às crianças. Ah, por quê? Aquela igreja do futuro? Não, era a igreja do presente. Porque os pais precisam estar envolvidos nisso. Botar filho no mundo, qualquer mendigo faz isso, qualquer doido faz isso. Agora, criar. Ensina a criança, você está ensinando. Deixa ela crescer sozinha. Vai virar um delinquente. Ah, mas é que bonitinha. Você é pai ou avô? Avô você ainda abre uma exceção, né? Pai tem que educar, criar e domar alguns. Porque se não fizer isso, depois dos 7 anos, só a misericórdia do Senhor, só a graça do divino, que aí até coroa se converte, né? Mas tudo bem, é milagre, é algo sobrenatural, vai além da graça. Meus queridos, esse verso é muito importante, o verso 1, porque ele fala coisas tremendas para a gente não vai infelizmente ter tempo para, eu não quero oferecer sacrifício estranho aos irmãos, o horário aqui é apertado, né? Mas eu quero dizer que o nosso corpo é comparado à igreja. E a igreja tem vários membros. E os membros precisam ser ativos, úteis para a igreja. Qual é a sua utilidade aqui na igreja? Eu frequento aqui há 8 anos. 8, 7? Sou frequentador assíduo. Eu venho todo domingo assistir culto. Você percebe o que é um teatro? Cinema? Assistir culto. O teu espírito, com a tua alma, grudado no teu coração, com essa tua carcaça, quer adorar a Deus. Mas eu pensei, não interessa o que você pensou, interessa o que a palavra diz. O seu espírito precisa adorar a Deus. E Deus está lá, cadê? Me dá uma luneta aí, eu não estou conseguindo encontrar em águas claras, onde é que está? Me dá uma luneta aí. Eu estou procurando os que me adoram em espírito e em verdade. Será que o Senhor Deus está recebendo o nosso espírito? Gente, não tem coisa mais difícil do que adorar a Deus em espírito. Dificílimo. Eu não sou expert em violão, nem contrabaixo. Eu persigo a minha esposa. Tanto é que eu falei, leva o playback, é melhor do que eu te persegui. Ela trouxe o playback. Gente, quando você está tocando o violão, a mão esquerda, a mão direita, isso deve ser no teclado, em qualquer outro instrumento, e você tem que concatenar ali, e ao mesmo tempo lembrar da letra, e alguns até se arvoram de cantar, junto com tocar, e vai, agora eu vou adorar a Deus. É muita coisa, nem mulher consegue fazer isso. É muito difícil, irmão. Muito difícil. Você para e fala, eu quero adorar a Deus. Olha para dentro, primeira coisa, olha para dentro. Começa agora a deixar o seu espírito falar, o seu espírito orar, o seu espírito cantar. Gente, isso é dividir a mente, quase como se toca teclado, é assim, né? Mão esquerda faz uma coisa, a direita faz outra, é assim. O adorar a Deus em espírito é deixar o seu espírito, que é você, que está lá dentro dessa carcaça, fazer as coisas. É fácil, irmão? Não. Tudo entregarei. Irmão, o irmão poderia emprestar a sua Kombi para levar o pessoal sopa lá para a rodoviária? Não, minha Kombi é nova, meu fogão é novo. Você cantou lá de manhã, tudo entregarei. Eu cantei? Não foi em espírito de verdade, eu estava mentindo, brincando. Né? E assim muitas pessoas se condenam. E tem gente até que participa da ceia. Alô? Deixa eu resumir aqui. O nosso corpo traz o nosso espírito e a nossa alma para adorar a Deus. Por isso que ele tem que ser cuidado, tá? Não vou falar mais detalhes, né? Mas vem a hora, diz o Senhor, que já chegou, naquela época, olha que já tem tempo, 2000 anos, que ele queria ver quem ia adorar ele em espírito e em verdade. Então, voltando ao texto, culto racional. Nós temos presenciado muitos cultos que não são racionais. Nós temos visto programações voltadas para pessoas, para agradar famílias, para agradar plateias, pessoas importantes que são interessantes, porque os fins justificam os meios. Ditado que veio dos quintos dos infernos.
Senhor não precisa de nada disso. Ele faz o que quer, onde quer, como quer. Quando ele abre uma igreja e bota um pessoal para fazer parte, ele já sabe quanto dá a contribuição de cada um, o poder aquisitivo de cada um, para manter aquela igreja funcionando. Então não é maluco para uma igreja que só tem 3 membros e paga 50 mil de aluguel. Ele está sabendo todo mundo. Aí o cara que não é compromissado para de entender essa verdade. E acha que a igreja pode vir de oração, só que é casa de oração. Paga a conta de luz, vai no caixa, eu queria orar por você, minha caixa. Aqui tem 250 reais de luz aqui, mas eu vou orar. Agora sim, talvez até o caixa é crente, não sei. Acabou, amém. Você vai pagar em cheque, cartão? Gente, isso é uma coisa óbvia. Ah, você é a favor do dízimo? O dízimo é do Antigo Testamento. Eu não estou procurando aqui estrutura legal, porque eu não sou judeu, para justificar o dízimo. Não. Eu sei o seguinte, o clube vive da minha mensalidade. O governo vive dos meus impostos, das minhas taxas de contribuição de melhoria. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que pagar para usufruir. Agora a igreja não. A igreja se vira. Deus manda o dinheiro do céu. Se Deus mandar dinheiro do céu, querido, não use. É falso. O dinheiro tem que ser feito na casa da moeda, não é assim. Estamos prestando um culto racional, querido? Estamos prestando um culto racional? Eu li na Bíblia lá, o princípio, o comecinho da sabedoria. É o quê? Temer a Deus. Tremer. Não chega tanto. Você pode até tremer, mas não é isso. É ter medo? Não é ter medo. Ter medo, pelo contrário. Isso é igual relacionamento de pai e filho, que o pai bate, o filho não bate, porque o pai bate. Não é isso, não. Temer a Deus, isso eu aprendi há 20 anos atrás. É levar Deus a sério. Você tem levado Deus a sério? Tem? Então você está obedecendo o que Paulo fala. Queridos, apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para você saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É corpo vivo, não é morto. Tem sacrifício mais de animais. É você, vivo, enquanto estiver vivo. E depois que morreu, acabou. Não tem mais vida. Tanto é que não tem sentido você falar vida espiritual. Já ouviu muita